Boa noite àqueles que nos ouvem e... Podes vir, João, podes vir. Mais uma vez, boa noite àqueles que nos ouvem e já oramos por muitos, pelo nosso irmão Alberto, pelo Cristóvão, um beijinho também à nossa irmã Filomena, que está em Inglaterra, e não só, a nossa irmã Filomena também está em São João, e um abraço muito forte a todos. Vamos então dar início e vamos começar pela leitura da Palavra de Deus, na Carta aos Colossenses, capítulo 2, e vai aqui o nosso guerreiro, o João, vai nos ler, então, fazer a leitura da passagem. Portanto, diz assim a Palavra de Deus: porque quero que saibais que um grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência, para o conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque, ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito, estou convosco, regozijando-me e vendo-me a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Agarrai-vos e sobreedificai-vos nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em coração em ação de graças, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs subtilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estejais perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E, quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos a todas as ofensas, havendo riscado a célula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária, e atirou no meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou de si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretextos de humildade e culto aos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça de todo o corpo, provido e organizado por juntas e ligaduras, vai crescendo e aumentando de Deus. Se, pois, estejais mortos com Cristo, quando aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como: não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem, pelo uso, os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm a verdade em alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão pela satisfação da carne. Vamos então passar ao nosso irmão Alberto e vamos ouvi-lo. Graças a Deus por esta igreja que se interessa em adorar o Senhor através das Escrituras, e por cada irmão que procura entender as coisas de Deus. Colossenses, no capítulo 2, no verso 20 até o 23, que é o mesmo texto, estamos destacando o verso 21. Não toqueis, não proves, não manuseeis. Você conhece pessoas que carregam fardos pesados,
Pessoas que para elas tudo é mentira, não confiam em ninguém, vivem julgando as pessoas, tudo é pecado, ou pior, muitas coisas é proibida, isso eu não posso, aquilo eu não devo. O que acontece com pessoas assim? São pessoas que têm mentes fracas, consciências contaminadas. Pessoas que compraram a ideia de que elas precisam agradar a Deus para conseguir os seus favores, para conseguir de Deus o seu amor. Mas a graça do nosso Deus está derramada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Elas fazem isso sem entendimento. Fazem por religião, por exercício. E a religião é um grande perigo. Questões de comida e bebida, como estamos destacando no texto, e já vimos no último estudo, muitos e quase todas as religiões sempre procuram um texto bíblico para apoiar as suas ideias, suposições, filosofias. Todas as religiões se socorrem das Escrituras. E aqui também os falsos mestres do gnosticismo que estava invadindo esta igreja, estava procurando nas Escrituras do Antigo Testamento, na lei dietética de comer, beber, proibições, regras. E aqui a palavra que queremos destacar, manusieis, raptomai, que é uma palavra no grego muito parecida com não toqueis, ela tem uma conotação de privacidade, uma conotação de envolver-se, agarrar-se. E conforme o último estudo, a citação de 1 Timóteo no capítulo 4, os primeiros versículos, mostram que a insinuação aqui é de uma vida monástica, de uma vida isolada, para não se contaminar em nada, em outras coisas. Jesus, em Marcos 7, no verso 7, ou mesmo Mateus 15, verso 8 e 9, já alertava os religiosos de sua época. E aqui Paulo usa um texto, o texto citado dos evangelhos, em Isaías, o profeta Isaías, no capítulo 29, no verso 13, que retrata perfeitamente a situação destas pessoas. O texto diz: porque o Senhor disse, pois este povo se aproxima de mim com a sua boca, com seus lábios me honram, mas o coração se afasta longe de mim, e o seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens, em que foi instruído. A lei do Antigo Testamento, dada a Moisés, ela é acrescentada pelos homens e exigida em desdobramentos. A religião faz isso. Ela vai envolvendo e cegando o entendimento das pessoas, deixando suas consciências fracas. Estas regras de abstinência, privações, com ordenanças e outras exigências, elas são nascidas exatamente quando há temores e insegurança nas pessoas. Quando existe uma certa dúvida e não fé com relação às coisas de Deus, à prática, às orações. Tito, Paulo escrevendo a Tito no primeiro capítulo, no verso 14 até 16, não dando ouvido a fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados, infiéis. Antes o seu entendimento, sua mente e a sua consciência estão contaminados, corruptos. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com obras, sendo abomináveis, desobedientes, reprovados para toda boa obra. Poderemos citar também 2 Coríntios, no primeiro capítulo, no verso 12. O que acontece é que aquilo que praticamos, aquilo que executamos no exterior, revela então o nosso interior, o nosso pensamento. E se temos uma mente, um entendimento fraco, corrupto, contaminado, a nossa consciência, que é o alerta da alma, ela não vai conseguir ter precisão, exatidão para nos advertir
aos perigos da vida. Agora, quando a mente, o entendimento é iluminado pela palavra de Deus, a palavra da verdade, a consciência, o alerta da alma, ela com exatidão vai nos alertar, nos avisar de perigos e principalmente vai mostrar de fato o caminho que devemos seguir. E esta iluminação do entendimento da mente, alertando a consciência, só pode vir das Escrituras, da palavra de Deus, bem manejada, bem dividida, e não pegando um texto aqui e outro ali apenas para apoiar ou para ilustrar uma filosofia, uma ideia. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê força. Amém. E depois de ouvir o nosso irmão Alberto falou, em relação aqui ao versículo, ainda o versículo 20, ele, que diz que nos fala de rudimentos do mundo e nos diz que é como se vivêssemos ainda no mundo. Na minha interpretação, na minha visão daquilo que o apóstolo, pelo menos a mim, me transmite, é que se eu valorizar estas coisas, eu estou a voltar atrás. E voltar atrás é perder tempo. Como víamos naquele vídeo, o tempo é precioso e todos nós sabemos disso. O tempo que nós estamos ocupados com coisas que não valem nada, não acrescentam absolutamente nada, é tempo de facto desperdiçado. E quanto mais tempo eu perder com estas ordenanças, com todas estas práticas que não têm nada a ver com o Senhor, eu estou regressando ao princípio. E regressar ao princípio é regressar ao tempo em que eu era religioso. É regressar ao tempo da religião. E de facto isso é estar a perder tempo. O apóstolo sabia perfeitamente o que é que estava a dizer da sua própria experiência, porque durante muito tempo nós sabemos que ele, como Saulo, era religioso e um fervor defensor do judaísmo, das práticas judaicas, um praticante e um acérrimo defensor dessas práticas. Até ao dia em que ele teve o encontro com o Senhor Jesus Cristo e percebeu que todas essas coisas de nada de facto valiam. E pela graça de Deus ele entendeu isso, se entregou nas mãos do Senhor e viu mais para além disso. E é pena que hoje muita gente se ocupe, perca tempo com coisas que realmente nos fazem perder tempo e nos fazem olhar para trás e chegar ao tempo da religião, que todos nós certamente fomos os mais velhos, fomos afetados por isso, principalmente pela religião católica, em que nos dizia que não podemos fazer, não toques, não faças, não andes, não digas, e portanto isso é religião. Mas pela graça de Deus, nós hoje somos filhos de Deus e que o Senhor nos ajude a não sermos religiosos, mas sermos verdadeiramente crentes, sermos filhos de Deus. E de facto é como, e não é por acaso que o capítulo 3 começa da forma como começa. O apóstolo não só fala na questão religiosa, mas depois fala também na questão da vida prática, das coisas que não devem de existir. E quando nós nos convertemos, certamente, e cada um de nós podia dar testemunho disso, como toda a nossa vida foi afetada. A nossa forma de viver, a nossa linguagem, a nossa forma de estar, tudo foi afetado. Se de facto agora, pela graça de Deus, e o Senhor me tem ajudado até aqui, tem sido uma das coisas que algumas pessoas têm reparado, é na minha linguagem, o não haver asneiras, o não haver determinado o calão, não haver determinadas coisas, e isso
as pessoas reparam. Se eu começo a ter novamente o calão, as neiras, eu estou a voltar atrás. Eu estou a voltar àquilo que eu era. E não é isso que o Senhor quer de cada um de nós. É que voltemos para trás, mas sim que andemos em frente. É por isso o apóstolo disse, já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Por nós próprios, nós não conseguimos vencer estas coisas, mas com o Senhor nós somos mais do que vencedores. Por isso devemos ocupar a nossa mente com as coisas que são de cima. Devemos ocupar a nossa mente com o Senhor, para que de facto possamos refletir na nossa vida aqui, tanto seja na nossa vida espiritual, como seja na nossa vida normal, que em tudo nós possamos revelar a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E que o Senhor nos ajude, em aspecto nenhum, nós voltarmos atrás, mas ocupar-nos com o Senhor, olhando para Ele e prosseguindo, de facto, para o alvo, aproveitando o tempo para a glória do Senhor e para a bênção deste mundo. Amém. Em Colossenses, no capítulo 2 e no versículo 21, eu vou ler o versículo 20 porque está ligado também. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis. Nós já ouvimos vários pensamentos, já desde a semana passada e agora. Eu gostava de referir, porque me parece importante nesta relação, aquilo que pegando naquilo que o irmão Alberto disse há pouco, que é o facto, não sei se vocês repararam, mas isto é muito importante. Eu às vezes tenho pena de ele estar sempre a cingir-se ali àqueles 6 minutos. Eu já lhe disse a ele para estar à vontade, pode falar o tempo que ele quiser, mas ele só fica ali nos... irmão Alberto, pode falar mais, não tem problema. E, portanto, ele fala muito telegraficamente, mas espero que vocês apanhem bem as mensagens que ele deixa no ar. Mas a dada altura, ele fez uma referência, quando ele falou da primeira carta a Timóteo, referindo-se ainda à semana passada, no capítulo 4, aqueles primeiros versículos, aquelas doutrinas de demónios, aquela proibição do casamento e a proibição de manjares que Deus criou para os fiéis. Ele faz ali uma referência há como que uma insinuação nesta passagem a uma vida isolada, a uma vida monástica. É daqui que vem a ideia do monasticismo. É daqui que vem a ideia de alguns religiosos terem saído do mundo, não é, para irem para mosteiros. E esta vida, este espírito da vida monástica, está aqui em embrião e depois vai surgir, nomeadamente até com o célebre São Bento, foi ele, o chamado São Bento, foi ele que organizou, apresentou a vida monástica de uma forma organizada, e isto no ano 480, sensivelmente, da era cristã. E eu quero chamar a vossa atenção para isto pelo seguinte: como eles não se querem contaminar com nada, não é? Não podemos casar porque isso contamina. O sexo é mau. E daí vem a ideia de que o sexo é mau. Nós também não podemos comer certas comidas porque aquilo também contamina. E portanto nós temos aqui uma insinuação clara à vida isolada monástica. Na nossa passagem, não toques, não proves, não manuseis, não cases. Primeira carta a Timóteo, lembram-se?
não comas certas comidas e, portanto, porque não se querem contaminar, evitam estas coisas. Mas eu gostava para já dizer o seguinte. Esta ideia é uma ideia perversa do ponto de vista espiritual. É uma ideia perversa que não tem sustentação na Bíblia, antes pelo contrário, e o apóstolo está aqui a dar para trás, como dá para trás na primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, e até diz que aquilo é uma doutrina diabólica, e é, porque o sexo, por exemplo, é bom. Há muita gente que acha que o sexo é mau. O sexo não é mau, o sexo é bom. E se nós lermos o que Deus ensina sobre o sexo desde o princípio, e ao longo da Bíblia, evidentemente que o sexo é bom dentro dos limites que Deus o estabeleceu, não é? No casamento. Mas o sexo é uma coisa boa. A Bíblia, em muitas passagens, agora não vou falar aqui sobre sexo, não vou falar aqui sobre o que a Bíblia ensina sobre o assunto, mas são muitas as passagens na Bíblia que nos mostram que o sexo é algo que é bom para ser desfrutado, para ser gozado, que é uma coisa boa. Isto depois vai também entroncar num outro problema, e particularmente se vocês lerem, por exemplo, o livro de Cantares de Salomão, é um hino à vida conjugal, em que passa pelo sexo. E o sexo é latente ali, claramente, em todo o livro de Cantares de Salomão, como algo aprazível, bom, para ser desfrutado, para ser gozado. Isto vai entroncar numa outra questão perversa, que é as pessoas pensarem que a carne, o corpo, é coisa má. E por isso é que, na Idade das Trevas, os religiosos se autoflagelavam, porque pensavam que o corpo é mau. O corpo não é mau, o corpo é bom, o corpo é santo, o corpo é do Senhor. Fomos comprados por bom preço e devemos glorificar a Deus no nosso corpo. Como nós lemos na carta aos Coríntios, o corpo é bom. As pessoas fazem confusão entre o corpo e a carne. A carne é o pecado que se manifesta, ou que se pode manifestar através do corpo, mas não é o corpo. O corpo é bom, percebem? E as pessoas fazem confusão entre carne e corpo. Eu sei que às vezes na Bíblia carne também quer dizer corpo, mas às vezes na Bíblia carne não quer dizer corpo. E carne quer dizer a manifestação da velha natureza em nós, que se manifesta através do corpo. Mas o corpo em si não é mau, ok? E este assunto parece-me que é muito importante. Portanto, nada de sexo, nada de comida, e o apóstolo diz que isto são doutrinas diabólicas. Eu já agora eu gostava de dizer, antes de continuar, gostava de dizer outra coisa que me parece importante. Nós temos aqui as pessoas... o que nós temos da parte dos religiosos é uma operação de cosmética, não é? E a cosmética é um mascarar a aparência. Mas o Senhor não quer aparências mascaradas. Isto não é uma operação de cosmética. Já agora deixar-me dizer uma coisa importante. Mais uma vez nós vemos as coisas trocadas na ordem bíblica. A cosmética existe na Bíblia, mas não é para ser feita aqui. Nós não devemos fazer operações de cosmética na nossa aparência, para sermos bem, para sermos... É como o religioso faz, não é? É muito caiado por fora e por dentro com ossos podres, e como o Senhor Jesus Cristo disse, ele caracterizou muito bem os religiosos do tempo dele, dizendo que eram como sepulcros muito bem caiados por fora, mas com ossos podres por dentro. E já agora aproveito para dizer que a cosmética na Bíblia está em 1 Carta a Timóteo, capítulo 2. A cosmética na Bíblia está em 1 Carta a Timóteo, no capítulo 2, quando ele fala das mulheres. Aliás, a cosmética tem que estar ligada às mulheres, não é? Quando o apóstolo Paulo diz que quer que as mulheres de igual modo se ataviem em traje honesto, a palavra ataviar vem da palavra grega cosmeo, de onde deu a nossa palavra cosmético. Portanto, o que o apóstolo está ali a advogar é que as mulheres, portanto, e cosmético, cosmeo, vem de cosmos. E cosmos é o mundo organizado, é o mundo ordenado. No fundo, a cosmética
é as mulheres estarem bem arranjadas. É isso que quer dizer, estarem bem ordenadas. E a cosmética tem que existir nas mulheres, na sua aparência, deve existir. Elas não devem ser desleixadas e devem andar bem arrumadas. Infelizmente, muitas andam desarrumadas, de muita maneira. Umas andam desarrumadas porque são desleixadas e outras andam desarrumadas porque querem andar em modas que não revelam um mundo ordenado. Revela ali muita desordem, porque expõe o seu corpo, expõem as formas do seu corpo. Isso não é bom. Isso não é bom. Isto podia nos levar aqui para muita conversa sobre esta matéria. Mas o que eu quero chamar a vossa atenção é para isto. Coloquemos a cosmética onde ela deve estar e não façamos cosmética onde ela não deve estar. E não é na minha aparência que deve haver cosmética. Não vou aqui embelezar a minha aparência, não é? Para dar uma ideia de uma coisa que não é. E esta coisa que pode parecer muito interessante e até muito piedosa, de eu não casar, de eu não tocar em nada de certas comidas, etc. Parece que me dá ali uma ideia de uma pessoa muito religiosa, muito piedosa. Isto é uma cosmética que não deve existir, porque não é verdade, não é isso que Deus quer. Bem, depois outra coisa que eu quero chamar a vossa atenção em relação a isto, que é o seguinte. O Senhor Jesus Cristo foi muito claro, e ainda alguns de nós tivemos no sábado passado, numa reunião com alguns crentes em Lisboa, e este assunto foi muito bem explanado lá, e ficamos muito contentes com isso. O Senhor Jesus Cristo, como vocês sabem, quando Ele orou pelos discípulos, pelos seus, Ele não orou para que eles fossem tirados do mundo. Esta coisa de ir para o mosteiro é ser tirado do mundo. O Senhor não quer que a gente saia do mundo. Ele quer é que nós sejamos livres do mal. Nós temos que estar no mundo onde os outros estão e libertos do mal. Não comungarmos com o mal que lá está. Mas temos que lá estar no meio deles, para sermos luz no meio das trevas. E, portanto, esta ideia de o monge sair para o mosteiro e, dessa forma, retirar-se do mundo, é mau em todos os aspectos. Não é bíblico, o Senhor é contra isso. Aliás, o Senhor disse que não orava para que eles fossem tirados do mundo, mas para que fossem libertos do mal. E nós temos é que andar como os outros, trabalhando como os outros, convivendo com os outros, andando com os outros e, pela graça de Deus, aquilo que o Senhor operou em nós, os outros poderem ver essa graça que se foi manifestada em nós e a luz, e eles serem confrontados com a luz do Evangelho. É esta a posição divina. E eu gostava de chamar a vossa atenção para o seguinte. Conta-se que uma vez houve um indivíduo, entrou nesta paranoia de também deixar o mundo, e separar-se do mundo. E então o que é que ele fez? Ele pensou assim, estamos a falar de um indivíduo que supostamente era um crente professo. Esse indivíduo achou que para viver uma vida santa, pura, etc., que devia deixar o mundo. E então foi para o mato. Saiu do meio das pessoas, onde as pessoas vivem, onde nós estamos, não é? E foi para o mato. Foi para o mato e começou a viver lá sozinho. E pensava, agora aqui é que eu não vou pecar. Pensava ele. Então um dia, ele tinha um machado para ir à lenha, não é? E para cortar a madeira, para fazer fogo. E um dia, ele estava a usar o machado a rachar a lenha, e o machado escapou-se-lhe na direção que ele queria e acertou-lhe na bota. Acertou-lhe na bota, e aquilo podem imaginar que ele feriu-se, não é? Além de ter cortado a bota, também cortou o pé, e ele rogou uma praga. Quando aquilo aconteceu, ele rogou uma praga. E ele disse assim, afinal o problema está em mim, não está nos outros. E então perdeu automaticamente a ideia de se separar do mundo, porque o problema está em nós e a virtude também pode estar em nós. Compreendem? E este é um assunto que me parece que é muito importante. O Senhor Jesus Cristo, e eu vou passar a citar, no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, sabem o que ele disse? Isto vem muito a propósito, lermos isto. Disse ele assim, e chamando outra vez a multidão, disse-lhes,
Ouvi-me vós todos, e compreendei. Muita gente às vezes não compreende. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar. Entendam comida, ok? Mas o que sai dele, isso é que contamina o homem. Aquela coisada, aquela exclamação dele, aquela praga que ele rogou, isso é que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogavam acerca desta parábola. E ele disse-lhes: assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando puras todas as comidas? E dizia: o que sai do homem, isso contamina o homem, porque do interior do homem, ou do interior do coração dos homens, saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfémia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Nem é preciso dizer mais nada. Estas palavras do Senhor Jesus Cristo encerram, por assim dizer, este assunto. Ora bem, o que é que nós temos aqui, então, neste bloco de versículos que temos estado a estudar em Colossenses, no capítulo 2? O que nós temos aqui é aquilo que o nosso irmão Alberto já classificou, e muito bem, de ascetismo. Ascetismo. O ascetismo é a vida monástica. O ascetismo é a mortificação dos sentidos, é a mortificação na parte sexual, como vocês veem, é ir além do que devem ir, e na parte do saborear e do comer os alimentos, também ir além daquilo que se deve ir. E o que nós vemos na palavra de Deus é que não é isso que nós devemos mortificar. O que nós devemos mortificar é o pecado dentro de nós. É isso que nós devemos mortificar. Muito bem. Já agora, esta questão do monasticismo, isto aparece no século III, de irem para o deserto, o Santo Antão, assim chamado, Santo Antão foi para o deserto. Há muitos que querem ir para o deserto, mas não é isso que resolve o problema. Sair do mundo não resolve nada. Já agora, só para vocês terem uma ideia, vocês conhecem a Capela dos Ossos em Évora? Sabe o que aquilo quer dizer? As misérias que se praticavam dentro dos conventos. Afinal, saíam do mundo para fazerem as piores misérias. Vocês sabem a prova provada de que não resolveram nada, antes pelo contrário, até agravaram a situação. Sabem que no tempo do Marquês de Pombal, vocês sabiam que o Marquês de Pombal, vê se eu não digo aqui nenhum disparate, não está aqui nenhum historiador para me corrigir, acho eu, mas se tivesse aqui um historiador podia nos ajudar. Mas o Marquês de Pombal, quando veio a Lisboa, ele deu uma ordem aos jesuítas, num convento em Lisboa, que tinham X minutos. Aliás, ele mandou uma delegação lá dentro. Do convento e ele disse aos frades, aos freiros que lá estavam, e não sei o quê, ele disse: olha, essas minhas tropas vão lá dentro e se dentro de X minutos não estiverem cá fora, eu vou arrasar isto. E o que eles descobriram foram as maiores atrocidades que se praticavam lá dentro, e de crianças e de corpos pequenos de bebés que encontraram lá dentro. Foi uma tragédia. E por isso é que ele pegou nos jesuítas e expulsou-os de Portugal e mandou-os num barco que mandou afundar no meio do Oceano Atlântico. Não sei se vocês sabem disso. E passado uns anos, como vocês sabem, os jesuítas voltaram, o atual Papa até é jesuíta, não é? As pessoas convém se lembrar de quem são os jesuítas e o que é que eles fizeram. E depois, um dia, os estudantes, ali, como vocês sabem, em Lisboa existe uma estátua ao Marquês, que é no Marquês de Pombal, não é? Está lá a estátua dele. E um dia, houve uns estudantes que puseram uma faixa escrita nessa estátua a dizer assim: ó Marquês, desce que eles estão cá outra vez. Isto é trágico. Estão a perceber?
E não é por acaso que nós ultimamente ouvimos as maiores atrocidades cometidas dentro da Igreja Católica, em seminários, em conventos e não sei quê, das maiores barbaridades que existem de imoralidade. Falei-vos do exemplo do indivíduo que com um machado se feriu a si próprio e praguejou, pensando que estava o problema resolvido, indo para o mato. Coisa curiosa, o Senhor não mandou, que é uma coisa curiosa, só para vocês refletirem, o Senhor não disse aos discípulos, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Ele não disse, ide por todo o mundo, afinal ele não mandou sair do mundo. Ele disse, ir por todo o mundo, que é uma coisa curiosa. A solução não está em fazer o que os religiosos faziam. O que é que eles faziam? Mortificavam o corpo. O corpo, não é o corpo que tem que ser mortificado. Eles mortificavam o corpo com algemas de ferro, com correntes, com cintos farpados, onde colocavam espigões, com espinhos, com ortigas, autoflagelavam-se e pensavam que com isso combatiam o mal dentro deles. Mas o mal não está no corpo, como eu já tive a ocasião de dizer. Em Gálatas, no capítulo 5 e nos versículos 19 em diante, sabem o que é que nós lemos? Lemos assim. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias. Estamos aqui a falar das obras da carne, não é do corpo. Inimizades, porfias, imolações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais declaro, como já antes vos disse, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade. Ou seja, assim como a velha natureza em nós, se nós a alimentarmos, se nós não a mortificarmos, a velha natureza, não é o corpo, se nós não a mortificarmos, se nós não a deixarmos morrer à fome, ela vai produzir o fruto próprio dela, que são estas misérias todas que eu acabei de ler aqui nesta passagem. Se por outro lado nós alimentarmos e dermos luz verde ao Espírito que em nós habita e lhe dermos espaço para ele agir e ele possa produzir as coisas que ele produz, que é amor, gozo, paz, longanimidade, o fruto do Espírito, nós percebemos destas duas intervenções do apóstolo Paulo nesta passagem, das obras da carne e do fruto do Espírito, que o problema é interior. E o problema resolve-se interiormente e não exteriormente. Não se resolve com cosmética. Resolve-se por dentro. E por dentro nós temos a carne e o espírito. Nós temos a velha natureza e a nova natureza. E a questão é esta. O que é que nós vamos fortalecer? A nova ou a velha? O que é que vamos dar liberdade à nova ou à velha? Aqui é que está o segredo da questão. Não é? Quando nós chegarmos a Colossenses no capítulo 13 e versículo 5... da nossa passagem, estamos a acabar o capítulo 2 e vamos entrar no 3, sabem o que é que o apóstolo diz? Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição. Mas quando diz para mortificarmos, é a velha natureza em nós, que é a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é idolatria. É uma coisa muito importante, nós não podemos perder de vista, e a nossa hora está passada, que quando Deus criou o homem, diz a Bíblia que Deus viu que era tudo muito bom. Não havia nada de mal no homem, no corpo do homem. O problema é o pecado. E eu gostava de vos ler muito rapidamente Provérbios capítulo 5, versículos 15 a 19. Provérbios 5, 15 a 19, rapidamente. Que é uma passagem que eu notei aqui para nós lermos, que é para vocês verem
entre muitas outras passagens, como não há problema nenhum no corpo. Olha o que é que diz o versículo 15, diz assim: beba a água da tua cisterna e das correntes do teu poço, derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas ruas os ribeiros de águas. Vamos desperdiçar? Sejam para ti só e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade, como serva amorosa e gazela graciosa. Saciem-te os seus seios em todo o tempo e pelo seu amor se atraído perpetuamente. Não há mal nenhum no sexo. Antes, pelo contrário. O que é que nós lemos na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículos 4 e 5? Lemos assim: a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. E também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem na mulher. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes a oração. E depois ajuntai-vos outra vez para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Mais uma vez, nós vemos que não há nenhum pecado no sexo entre marido e mulher. E a outra passagem que é bem conhecida, e convém nós nunca nos esquecermos, em que o Senhor diz em Hebreus 13, versículo 4, é que diz assim: venerado seja entre todos o matrimónio e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus o julgará. E para terminar, Colossenses capítulo 2, que é onde nós nos encontramos, para não perdermos o contexto, não é? Lemos assim: (2:23) as quais, estamos a referir-nos à operação de cosmética que os religiosos fazem, ou o ascetismo, as quais têm, na verdade, alguma aparência. Cá está a cosmética, cá está a aparência. Tem alguma aparência. Aparência não quer dizer que tem realmente. Aparência de sabedoria, devoção voluntária, humildade e disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. E deixai-me dizer que esta satisfação da carne não é só para eles se gloriarem de serem umas pessoas, uns virtuosos, piedosos e não sei o quê, mas aquilo é fuel para a carne. Aquilo é fuel para a carne. E entendam a satisfação da carne como sendo fuel para a carne. E sobre isso já me referi. E por último, no versículo 8 deste mesmo capítulo 2, que diz assim, lembram-se? Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs subtilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Que Deus nos abençoe. Graças a Deus pela sua palavra. E é mesmo, nós como igreja nunca vimos os ensinamentos do apóstolo Paulo a dizer que devemos fugir deste mundo. Não vemos isso, mas pelo contrário, claro que não nos devemos conformar com este mundo, que é o que a palavra de Deus diz. E devemos o nosso entendimento ser renovado através das Escrituras. E além do mais, né, se nos isolarmos, como é que vamos servir? E o grande exemplo foi o Senhor Jesus Cristo, né? Ele veio para servir e não para ser servido. E é isso que Ele quer que nós possamos fazer. Alguém que se isola, como é que pode servir alguém? É impossível. Pelo contrário, tem que ser servido. Se está longe de tudo e de todos, Ele precisa de ser servido. E quando nós estamos envolvidos na obra, precisamos de nos envolver na obra, precisamos de estar para marcar a diferença. Que o Senhor nos ajude. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos terminar com a oração. Senhor nosso bendito e amado Pai, mais uma vez nós te damos graças pela Tua palavra, Pai. E é de facto maravilhoso quando nós podemos perceber na íntegra o que é que Tu queres que nós possamos perceber da mensagem que Tu nos transmites, Senhor. E de facto é bom quando nós descansamos na Tua graça. Ela é pacífica, Senhor, ela não traz confusão. E te agradecemos mais uma vez, Senhor, porque de facto ao viver neste mundo devemos ter um cuidado para que os nossos pés, Senhor, possam ser guiados por Ti.
E Tu nos dizes, Senhor, que não nos desamparas nem nos abandonas, Senhor. E tendo esta certeza, Senhor, dá-nos uma segurança, Senhor, que o mundo não consegue transmitir. Te agradecemos por aquilo que ouvimos esta noite, Senhor. Também te agradecemos, Pai, porque Tu nos ouves e as nossas preocupações em relação àquilo que falamos contigo, Senhor. E Tu sabes tudo e já sabes de antemão e tens um cuidado minucioso, Senhor, e Tu operas com a lupa, Senhor, e sabes de todos os pormenores e nós te agradecemos por isso. Sabemos que os Teus filhos aqui, muitos que estão aqui presentes, Senhor, atravessam momentos complicados, outros de várias ordens e às vezes quase que encontramos barreiras enormes e que aparentemente não conseguimos ultrapassá-las, mas Tu és o nosso Deus, Senhor, és o Deus dos milagres, Senhor, és o Deus Todo-Poderoso, Senhor, e nós esperamos em Ti, tendo a certeza de que aquilo que Tu operares na nossa vida será o melhor. Quer aquilo que nos dá satisfação ou não, Senhor, mas o melhor é a Tua vontade e ajuda-nos a andar na Tua vontade, Senhor. Mais uma vez te agradecemos por esta noite e que Tu nos possas conduzir agora, caminho dos nossos lares, Senhor, e que possas continuar a cuidar desta semana. É o que nós te pedimos e te agradecemos no santo nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O culto está terminado, irmãos.